Capítulo 5 da segunda parte do livro O Trovador. De certo, Albernaz, não é possível continuar assim. Então mete-se um sujeito num navio, assesta os canhões para a terra e diz: sai daí, seu presidente. E o homem vai saindo? Não. É preciso um exemplo. Eu penso também da mesma maneira, Caldas. A república precisa ficar forte, consolidada. Esta terra necessita de governo que se faça respeitar. É incrível! Um país como este, tão rico, talvez o mais rico do mundo, é, no entanto, pobre, deve a todo o mundo. Por quê? Por causa dos governos que temos tido que não têm prestígio, força. É por isso. Vinham andando à sombra das grandes e majestosas árvores do parque abandonado, ambos fardados e de espada. Albernaz, depois de um curto intervalo, continuou. Você viu o imperador, o Pedro II? Não havia jornaleco pasquim por aí que o não chamasse de banana e outras coisas. Saía no carnaval, um desrespeito sem nome. Que aconteceu? Foi-se como um intruso. E era um bom homem, observou o almirante. Amava o seu país. Deodoro nunca soube o que fez. Continuava a andar. O almirante coçou um dos favoritos e Albernaz olhou um instante para todos os lados, acendeu o cigarro de palha e retomou a conversa. Morreu arrependido. Nem com a farda quis ir para a cova. Aqui para nós que ninguém nos ouve. Foi um ingrato. O imperador tinha feito tanto por toda a família, não acha? Não há dúvida nenhuma. Albernaz, você quer saber de uma coisa? Estávamos melhor naquele tempo, digam lá o que disserem. Quem diz o contrário? Havia mais moralidade. Onde está um Caxias, um Rio Branco? E mais justiça mesmo, disse com firmeza o almirante. O que eu sofri não foi por causa do velho, foi a canalha. Demais, tudo barato. Eu não sei, disse Albernaz com particular acento, como há ainda quem se case. Anda tudo pela hora da morte. Eles olharam um instante as velhas árvores da Quinta Imperial, por onde vinham atravessando. Nunca as tinham contemplado, e agora parecia-lhes que jamais tinham pousado os olhos sobre árvores tão soberbas, tão belas, tão tranquilas e seguras de si, como aquelas que espalhavam sob os seus grandes ramos uma vasta sombra deliciosa e macia. Pareciam que medravam, sentindo-se em terra própria, delas de qual nunca saíram desalojadas a machado, para edificação de casebres. E esse sentimento lhes havia dado muita força de vegetar e uma ampla vontade de se expandirem. O solo sobre o qual cresciam era delas, e agradeciam a terra estendendo muito seus ramos, cerrando e tecendo a folhagem para dar à boa mãe frescura e proteção contra a inclemência do sol. As mangueiras eram as mais gratas, os ramos longos e cheios de folhas quase beijavam o chão. As jarqueiras se espreguiçavam, os bambus se inclinavam de um lado e outro da aléia, e cobriam a terra com uma ogiva verde. O velho edifício imperial se erguia sobre a pequena colina. Eles lhe viam ao fundo, aquela parte da construção mais antiga, joanina, com a torre do relógio um pouco afastada e separada do corpo do edifício. Não era belo palácio, não tinha mesmo nenhum traço de beleza, era até pobre e monótono. As janelas acanhadas daquela fachada velha, os andares de pequena altura impressionavam mal. Todo ele, porém, tinha uma tal ou qual segurança de si, um ar de confiança pouco comum nas nossas habitações, uma certa dignidade, alguma coisa de quem se sente viver, não para um instante, mas para anos, para séculos. As palmeiras cercavam-no, erectas, firmes, com seus grandes penachos verdes muito altos alongados para o céu. Eram como que a guarda da antiga moradia imperial, guarda orgulhosa de seu mister e função. Albernaz interrompeu o silêncio. Em que dará isto tudo, Caldas? Sei lá. O homem deve estar atrapalhado. Já tinha o Rio Grande, agora o custódio. O poder é o poder, Albernaz. Vinham andando em demanda à estação de São Cristóvão. Atravessaram o velho parque imperial transversalmente desde o portão da cancela até a linha de estrada de ferro. Era de manhã e o dia estava límpido e fresco. Caminhavam com pequenos passos seguros, mas sem pressa. Pouco antes de saírem da quinta, deram com um soldado a dormir numa moita. Albernaz teve vontade de acordá-lo. Camarada, camarada! O soldado levantou-se estremunhado e, dando com aqueles 2 oficiais superiores, consertou-se rapidamente. Fez a continência que lhes era devida e ficou com a mão no boné um instante firme, mas logo bambeou. Abaixa a mão, fez o general. Que faz você aqui? Albernaz falou em tom ríspido e de comando.
à praça, falando a medo, explicou que tinha estado de ronda ao litoral toda a noite. A força se recolheram aos quartéis. Ele obtivera licença para ir em casa, mas o sono fora muito e descansava ali um pouco. Então, como vão as coisas? Perguntou o general. Não sei não, senhor. Os homens desistem ou não? O general esteve um instante examinando o soldado. Era branco e tinha os cabelos alourados, de um louro sujo e degradado. As feições eram feias, malares salientes, testa óssea e todo ele anguloso e desconjuntado. De onde você é? Perguntou-lhe ainda Albernaz. Do Piauí, sim, senhor. Da capital? Do sertão. De Paranaguá, sim, senhor. O almirante até ali não interrogara o soldado, que continuava amedrontado, respondendo tropegamente. Caldas, para acalmá-lo, resolveu falar-lhe com doçura. Você não sabe, camarada, quais são os navios que eles têm? O Aquidaban, a Lucy. A Lucy não é navio. É verdade, sim, senhor. O Aquidaban, um bandão deles, sim, senhor. O general interveio então. Falou-lhe com brandura, quase paternal, mudando o tratamento de você para tu, que parece mais doce e íntimo quando se fala aos inferiores. Bem, descansa, meu filho. É melhor ires para casa. Podem furtar-te o sabre, e estás na Inácia. Os dois generais continuaram seu caminho e em breve estavam na plataforma da estação. A pequena estação tinha um razoável movimento. Um grande número de oficiais, ativos, reformados, honorários, moravam-lhe nas cercanias e os editais chamavam todos a se apresentar às autoridades competentes. Albernaz e Caldas atravessaram a plataforma no meio de continências. O general era mais conhecido em virtude de seu emprego. O almirante não. Quando passavam, ouviam perguntar: quem é este almirante? Caldas ficava contente e orgulhava-se um pouco do seu posto e do seu incógnito. Havia uma única mulher na estação, uma moça. Albernaz olhou-a e lembrou-se um instante de sua filha Ismênia. Coitada, ficaria boa? Aquelas manias, onde iria parar? Vieram-lhe as lágrimas, mas ele as reteve com força. Já a levara a uma meia dúzia de médicos e nenhum fazia parar aquele escapamento do juízo que parecia fugir aos poucos do cérebro da moça. A bulha de um expresso chocalhando ferragens com estrépito, apitando com fúria e deixando fumaça pesada pelos ares que rompia, afastou-o de pensar na filha. Passou o monstro, pejado de soldados, de uniformes e os trilhos, depois de ter passado ainda estremeciam. Bustamante apareceu, morava nos arredores e vinha tomar o trem para apresentar-se. Trazia o seu velho uniforme do Paraguai, talhado segundo os moldes dos guerreiros da Crimeia. A barretina era um tronco de cone que avançava para a frente, e com aquela banda roxa e casaquinha curta parecia ter fugido saltada de uma tela de Vitor Meireles. Então, por aqui, que é isto? Indagou o honorário. Viemos pela quinta, disse o almirante. Nada, meus amigos. Esses bondes andam muito perto do mar. Não me importa morrer, mas quero morrer combatendo. Isso de morrer por aí à toa sem saber como não vai comigo. O general falara um pouco alto e os jovens oficiais que estavam próximos olharam-no com mal disfarçada censura. Albernaz percebeu e ajuntou imediatamente. Conheço bem esse negócio de balas. Já vi muito fogo. Você sabe, Bustamante, que em Curuzu a coisa foi terrível, acrescentou Bustamante. O trem atracava na estação. Veio chegando manso, vagaroso, a locomotiva muito negra bufando, suando gordurosamente, com a sua grande lanterna na frente, um olho de ciclope, avançava que nem uma aparição sobrenatural. Foi chegando, o comboio estremeceu todo e parou por fim. Estava repleto, muitas fardas de oficiais a avaliar por ali o rio. O rio devia ter uma guarnição de 100.000 homens. Os militares pauravam alegres e os civis vinham calados e abatidos, e mesmo apavorados. Se falavam, eram cochichando, olhando com precaução para os bancos de trás. A cidade andava inçada de secretas familiares do Santo Ofício Republicano, e as delações eram moedas com que se obtinham postos e recompensas. Bastava a mínima crítica para se perder o emprego, a liberdade, quem sabe, a vida também. Ainda estávamos no começo da revolta, mas o regime já publicara o seu prólogo e todos estavam avisados. O chefe de polícia organizara a lista dos suspeitos. Não havia distinção de posição e talentos. Mereciam as mesmas perseguições do governo um pobre contínuo e um influente senador, um lente e um simples empregado de escritório. Demais surgiam as vinganças mesquinhas, a revide de pequenas implicâncias. Todos mandavam, a autoridade estava em todas as mãos. Em nome do Marechal Floriano, qualquer oficial ou mesmo cidadão sem função pública alguma
prendia e ai de quem caía na prisão. Lá ficava esquecido, sofrendo angustiosos suplícios de uma imaginação dominicana. Os funcionários disputavam-se em bajulação, em servilismo. Era um terror robaço, sem coragem, sangrento, as ocultas, sem grandeza, sem desculpa, sem razão e sem responsabilidades. Houve execuções, mas não houve nunca um Fouquier-Tinville. Os militares estavam contentes, especialmente os pequenos, os alferes, os tenentes e os capitães. Para a maioria, a satisfação vinha da convicção de que iam estender a sua autoridade sobre o pelotão e a companhia a todo esse rebanho de civis, mas em outros muitos havia sentimento mais puro desinteresse e sinceridade. Eram os adeptos desse nefasto e hipócrita positivismo, um pedantismo tirânico limitado e estreito que justificava todas as violências, todos os assassínios, todas as ferocidades em nome da manutenção da ordem, condição necessária, lá diz ele, ao progresso e também ao advento do regime normal, a religião da humanidade, a adoração do grão fetiche com fanhosas músicas de cornetins e versos detestáveis, o paraíso, enfim, com inscrições em escritura fonética e eleitos calçados com sapatos de sola de borracha. Os positivistas discutiam e citavam teoremas de mecânica para justificar as suas ideias de governo, em tudo semelhantes aos canatos e emirados orientais. A matemática do positivismo sempre foi um puro falatório que naqueles tempos amedrontava toda a gente. Havia mesmo quem estivesse convencido que a matemática tinha sido feita e criada para o positivismo, como se a Bíblia tivesse sido criada unicamente para a Igreja Católica e não também para a Anglicana. O prestígio dele era, portanto, enorme. O trem parou ainda em uma estação e foi ter a Praça da República. O almirante, cosido com as paredes, seguiu para o arsenal de marinha. Albernaz e Bustamante entraram no quartel-general. Penetraram no grande casarão, no meio do retinir de espadas e de toques de cornetas. O grande pátio estava cheio de soldados, bandeiras, canhões, feixes de armas ensarilhadas, baionetas reluzindo ao sol oblíquo. No sobrado, nas proximidades do gabinete do ministro, havia um vai e vem de fadas dourados fazendo multicores e uniformes de várias corporações milícias, no meio dos quais os trajes escuros dos civis eram importunos como moscas. Misturavam-se oficiais da Guarda Nacional, da Polícia, da Armada, do Exército, de bombeiros e de batalhões patrióticos que começavam a surgir. Apresentaram-se e, depois de tê-lo feito ao ajudante-general e ministro da guerra a um só tempo, ficaram a conversar nos corredores com bastante prazer, pois que tinham encontrado o tenente Fontes e ambos gostavam de ouvi-lo. O general, porque já era noivo de sua filha Lalá, e Bustamante, porque aprendia com ele alguma coisa de nomenclatura dos armamentos modernos. Fontes estava indignado, todo ele era horror, maldição contra os insurrectos e propunha os piores castigos. Aonde ver o resultado? Piratas, bandidos, eu no caso do Marechal, se os pegasse, ai deles. O tenente não era feroz nem mau, antes bom e até generoso, mas era positivista e tinha da sua república uma ideia religiosa transcendente. Fazia repousar nela toda a felicidade humana e não admitia que a quisessem de outra forma que não aquela que imaginava boa. Fora daí não havia boa fé, sinceridade. Eram heréticos, interesseiros, e dominicano no seu barrete frígio, raivoso por não poder queimá-los em autos de fé com gesto, via passar por seus olhos uma série enorme de réus confitentes, relapsos, contumazes, falsos, simulados, fictos e confictos sem samarras soltos por aí. Albernaz não tinha tanta fúria contra os adversários. No fundo da alma ele os queria até, tinha amigos lá, e essas divergências nada significavam para a sua idade e experiência. Depositava, entretanto, uma certa esperança na ação do Marechal. Estando em apuros financeiros, não lhe dando bastante a sua reforma e a gratificação de organizador do arquivo do Largo do Moura, esperava obter uma outra comissão que lhe permitisse mais folgadamente adquirir o enxoval de Lalá. O almirante também tinha grande confiança nos talentos guerreiros e de estadista de Floriano. A sua causa não ia lá muito bem. Perdera-a em primeira instância, estava gastando muito dinheiro. O governo precisava de oficiais de marinha, quase todos estavam na revolta. Talvez lhe desse uma esquadra a comandar. É verdade que... Mas que diabo! Se fosse um navio, então sim, mas uma esquadra a coisa não era difícil, bastava coragem para combater. Bustamante cria com força na capacidade do general Peixoto, tanto assim que, para apoiá-lo e defender o seu governo, imaginava organizar um batalhão patriótico de que já tinha o nome, Cruzeiro do Sul, e naturalmente seria o seu comandante com todas as vantagens do posto de coronel. Genelício, cuja atividade nada tinha de guerreira, esperava muito da energia e da decisão do governo de Floriano. Esperava ser subdiretor e não podia um governo sério, honesto e enérgico fazer outra coisa
desde que quisesse pôr ordem na sua seção. Essas secretas esperanças eram mais gerais do que se pode supor. Nós vivemos do governo e a revolta representava uma confusão nos empregos, nas honrarias e nas posições que o Estado espalha. Os suspeitos abririam vagas e as dedicações supririam os títulos e habilitações para ocupá-las. Além disso, o governo, precisando de simpatias e homens, tinha que nomear, espalhar, prodigalizar, inventar, criar e distribuir empregos ordenados, promoções e gratificações. O próprio doutor Armando Borges, o marido de Olga e sábio, sereno e dedicado quando estudante, colocava na revolta a realização de risonhos anelos. Médico e rico pela fortuna da mulher, ele não andava satisfeito. A ambição de dinheiro e o desejo de nomeada esporeavam-no. Já era médico do hospital sírio, onde ia 3 vezes por semana e em meia hora via 30 e mais doentes. Chegava o enfermeiro, dava-lhe informações. O doutor ia de cama em cama perguntando: "Como vai? Vou melhor, seu doutor?" Respondia o sírio com voz gutural. Na seguinte indagava: "Já está melhor?" E assim passava a visita. Chegando ao gabinete, receitava: "Doente número 1, repita a receita. Doente 5, quem é? É aquele barbado." A receita. E receitava. Mas médico de um hospital particular não dá fama a ninguém. O indispensável é ser do governo, senão ele não passava de um simples prático. Queria ter um cargo oficial, médico, diretor ou mesmo lente da faculdade. E isso não era difícil, desde que arranjasse boas recomendações, pois já tinha certo nome graças à sua atividade de fertilidade e recursos. De quando em quando publicava um folheto ou cobreiro, etiologia, profilaxia e tratamento ou contribuição para o estudo da sarna no Brasil, e mandava o folheto, 40 e 60 páginas, aos jornais que se ocupavam dele 2 ou 3 vezes por ano. O operoso doutor Armando Borges, o ilustre clínico proficiente, o médico dos nossos hospitais, etc, etc. Obtinha isso graças à precaução que tomara em estudante de se relacionar com os rapazes da imprensa. Não contente com isso, escrevia artigos, estiradas compilações em que não havia nada de próprio, mas ricos de citações em francês, inglês e alemão. O lugar de lente é que o tentava mais. O concurso, porém, metia-lhe medo. Tinha elementos, estava bem relacionado e cotado na congregação, mas aquela história de arguição apavorava-o. Não havia dia em que não comprasse livros em francês, inglês e italiano. Tomara até um professor de alemão para entrar na ciência germânica, mas faltava-lhe energia para o estudo prolongado e a sua felicidade pessoal fizera evolar-se a pequena que tivera quando estudante. A sala da frente do alto porão tinha sido transformada em biblioteca. As paredes estavam forradas de estantes que gemiam ao peso dos grandes tratados. À noite ele abria as janelas das venezianas, acendia todos os bicos de gás e se punha à mesa todo de branco com o livro aberto sobre os olhos. O sono não tardava a vir ao fim da 5ª página. Isso era o diabo. Deu em procurar os livros da mulher. Eram romances franceses. Goncourt, Anatole France, Daudet, Maupassant, o que o faziam dormir da mesma maneira que os tratados. Ele não compreendia a grandeza daquelas análises, daquelas descrições, o interesse e o valor delas, revelando a toda a sociedade a vida, os sentimentos, as dores daqueles personagens, o mundo. O seu pedantismo, a sua falsa ciência, a pobreza de sua instrução geral faziam-no ver aquilo tudo brinquedos, passatempos, falatórios, tanto mais que ele dormia à leitura de tais livros. Precisava, porém, iludir-se a si mesmo e à mulher. De resto, da rua vinham-no e se dessem com ele a dormir sobre os livros, tratou de encomendar algumas novelas de Paulo de Kock enlombadas com títulos trocados e afastou o sono. A sua clínica, entretanto, prosperava. De comandita com o tutor, chegou a ganhar uns 6 contos tratando de um febrão de uma órfã rica. Desde muito que a mulher entrara na sua simulação de inteligência, mas aquela manobra indecorosa indignou-a. Que necessidade tinha ele disso? Não era já rico? Não era moço? Não tinha o privilégio de um título universitário? Tal ato pareceu à moça mais vil, mais baixo que a usura de um judeu que o aluguel de uma pena. Não foi desprezo, nojo que ele teve pelo marido. Aliás, que ela teve pelo marido. Foi um sentimento mais calmo, menos ativo, desinteressou-se dele, destacou-se de sua pessoa. Ela sentiu que tinham cortado todos os laços de afeição, de simpatia que prendiam ambos toda a ligação moral, enfim. Mesmo quando noiva verificara que aquelas cousas de amor ao estudo, de interesse pela ciência, de ambições de descobertas, nele eram superficiais, estavam à flor da pele. Mas desculpou. Muitas vezes nós nos enganamos sobre as nossas próprias forças e capacidades. Sonhamos ser Shakespeare e saímos mal das vinhas. Era perdoável, mas charlatão era demais. Passou-lhe um pensamento mau, mas de que valeria essa quase indignidade? Todos os homens deviam ser iguais. Era inútil mudar deste para aquele. Quando chegou a essa conclusão, sentiu um grande alívio e a sua fisionomia se iluminou de novo, como se já estivesse de todo passada a nuvem que o empanava ao sol dos seus olhos.
Naquela carreira atropelada para um nome fácil, ele não deu pelas modificações da mulher. Ela dissimulava seus sentimentos mais por dignidade e delicadeza que mesmo por qualquer outro motivo, e a ele falavam a sagacidade e finura necessárias para descobri-los sob o seu esconderijo. Continuavam a viver como se nada houvesse, mas quanto estavam longe um do outro. A revolta veio encontrá-los assim, e o doutor, desde 3 dias, pois há tanto ela arrebentara, meditava a sua ascensão social e monetária. O sogro suspendera a viagem à Europa e naquela manhã, após o almoço, conforme seu hábito, lia recostado numa cadeira de viagem os jornais do dia. O genro vestia-se e a filha ocupava-se com a sua correspondência, escrevendo à cabeceira da mesa de jantar. Ela tinha um gabinete com todo o luxo, livros, secretária, estantes, mas gostava pela manhã de escrever ali ao lado do pai. A sala lhe parecia mais clara, a vista para a montanha fria e esmagadora dava mais seriedade ao pensamento, a vastidão da sala mais liberdade no escrever. Ela escrevia e o pai lia num dado momento. Ele disse: "Sabes quem vem aí, minha filha?" "Quem é?" "Teu padrinho telegrafou ao Floriano dizendo que vinha. Está aqui no país." A moça adivinhou logo o motivo, o modo de agir e reagir do fato sobre as ideias e sentimentos de Quaresma. Quis desaprovar, censurar, sentiu-o, porém, tão coerente com ele mesmo, tão de acordo com a substância da vida que ele mesmo fabricara, que se limitou a sorrir complacente. "O padrinho? Está doido, disse Coleoni. "Pela Madonna, pois um homem que está quieto, sossegado, vem meter-se nessa barafunda, neste inferno." O doutor voltava já inteiramente vestido com a sobrecasaca fúnebre e a cartola reluzente na mão. Vinha irradiante, o seu rosto redondo reluzia, exceto onde o grande bigode punha sombras. Ainda ouviu as últimas palavras do sogro pronunciadas com aquele seu português rouco. "Que há?" perguntou ele. Coleoni explicou e repetiu os comentários que já fizeram. "Mas não há tal", disse o doutor. "É o dever de todo patriota." "Que tem a idade? 40 e poucos anos? Não é lá velho. Pode ainda bater-se pela República." "Mas não tem interesse nisso", objetou o velho. "E há de ser só quem tem interesse que se deve bater pela República?" interrogou o doutor. A moça, que acabava de ler a carta que tinha escrito, mesmo sem levantar a cabeça, disse: "De certo." "E vem você com as suas teorias, filhinha. O patriotismo não está na barriga?" E sorriu com um falso sorriso que o brilho morto dos seus dentes postiços mais falsificava. "Mas vocês só falam em patriotismo? E os outros? É monopólio de vocês o patriotismo?" fez Olga. "De certo. Se eles fossem patriotas, não estariam a despejar balas para a cidade, a entorpecer, a desmoralizar a ação da autoridade constituída. Deviam continuar a presenciar as prisões, as deportações, os fuzilamentos, toda a série de violências que se vem cometendo aqui no Sul?" "Você, no fundo, é uma revoltosa", disse o doutor, fechando a discussão. Ela não deixava de ser. A simpatia dos desinteressados, da população inteira, era pelos insurgentes. Não só isso sempre acontece em toda parte, como particularmente no Brasil, devido a múltiplos fatores. Há de ser assim normalmente. Os governos, com seus inevitáveis processos de violência e hipocrisias, ficam aliados da simpatia dos que acreditam nele, e demais, esquecidos de sua vital impotência e inutilidade, levam a prometer o que não podem fazer, de forma a criar desesperados que pedem sempre mudanças e mudanças. Não era, pois, de admirar que a moça tendesse para os revoltosos e Coleoni, estrangeiro e conhecendo, graças à sua vida, as nossas autoridades, calasse as suas simpatias num mutismo prudente. "Não me vá comprometer, hein, Olga?" Ela se tinha levantado para acompanhar o marido. Parou um pouco, deitou-lhe o seu grande olhar luminoso e com os finos lábios um pouco franzidos. "Você sabe bem que eu não te comprometo." O doutor desceu a escada da varanda, atravessou o jardim e, ainda do portão, disse adeus à mulher, que lhe seguia à saída, debruçada na varanda, conforme o ritual dos bem ou mal casados. Por esse tempo, o coração dos outros sonhava desligar das contingências terrenas. Ricardo vivia ainda na sua casa de cômodos dos subúrbios, cuja vista ia de Todos os Santos à Piedade, abrangendo um grande trato de área edificada, um panorama de casas e árvores. Já publicara mais de um volume de canções, e agora tinha assentado. Por esses dias, o seu triunfo desfilava sem contestação. Toda a cidade o tinha na consideração devida, e ele quase se julgava ao termo da sua carreira. Faltava o assentimento de Botafogo, mas estava certo de obter. Já publicara mais de um volume de canções, e agora pensava em publicar mais outro. Há dias vivia em casa, pouco saindo, organizando seu livro. Passava confinado no seu quarto, almoçando café, com que ele mesmo fazia, e pão, e na tarde jantara uma tasca próxima à estação. Notara que sempre que chegava, os carroceiros e trabalhadores que juntavam nas mesas sujas abaixavam a voz e olhavam-no desconfiados, mas não deu importância. Apesar de popular no lugar, não encontrara pessoa alguma conhecida durante os 3 últimos dias. Ele mesmo evitava falar, e em sua casa limitava-se ao bom dia e à boa tarde trocados com os vizinhos. Gostava de passar assim dias, metido em si mesmo e ouvindo seu coração. Não lia jornais,
para não distrair a atenção do seu trabalho. Vivia a pensar nas suas modinhas e no seu livro que havia de ser mais uma vitória para ele e para o violão estremecido. Naquela tarde estava sentado à mesa, corrigindo um dos seus trabalhos, um dos últimos, aquele que compuseram no sítio de Quaresma, Os Lábios de Carola. Primeiro leu toda a produção e, cantarolando, voltou a lê-la, agarrou o violão para melhor apanhar o efeito e empacou nestes. É mais bela que Helena e Margarida, quando sorri meneando a ventarola. Só se encontra a ilusão que adoça a vida nos lábios de Carola. Nisto ouviu um tiro, depois outro. Que diabo, pensou? Hão de ser salvas a algum navio estrangeiro? Repinicou o violão e continuou a cantar os lábios de Carola, onde encontrava a ilusão que adoça a vida. Bom, pessoal, vou parar por aqui. Na próxima leitura que eu fizer aqui pro canal vai ser a terceira parte do livro, né, no primeiro capítulo chamado Patriotas. Vamos aqui ver o significado das palavras desta parte, desse capítulo, né, capítulo 5 da segunda parte. Intimado ao presidente a sair do poder. Trata-se da revolta da esquadra, ocorrida em 1893, quando rebeldes da marinha se voltaram contra o presidente Floriano Peixoto. A cesta aponta. Canalha é gente infame, viu? Medravam é cresciam. Inclemência, rigor, severidade. Aleia é fileira de árvores. Ogiva é figura formada pelo cruzamento de dois arcos comum nas igrejas góticas e foguetes. Joanina é do tempo de Dom João VI. Estremunhado é desnorteado. Praça é soldado. Falando a medo é timidamente. Malares são maçãs do rosto. Tropegamente é com dificuldade. Sabre é um tipo de espada. Estás na inácia, terás que enfrentar o regulamento. Estrépido é barulho. Barretina é chapéu militar. Vitor Meireles foi um pintor brasileiro que viveu de 1832 a 1903 de motivos históricos. Ciclope é gigante mitológico de um só olho na testa. Secretas são agentes secretos. Lente é professor do ensino médio ou superior. A revide é o revide, a desforra. Baço é sem brilho. Fouquier Tinville é político francês de 1746 a 1795, adepto da Revolução. Foi acusador público do Tribunal Revolucionário, mas condenado à morte pela reação termidoriana. Alferes é um oficial logo abaixo do tenente. Nefasto é que causa desgraça. Grão fetiche é a pessoa a quem se obedece cegamente. Escritura fonética é o alfabeto que procura reproduzir fielmente os sons da língua. Canatos e Emirados são domínios do Khan e do Emir, que são respectivamente chefes chinês e árabe. Ensarilhadas é colocadas de pé no chão, apoiadas umas nas outras. Insurrectos são aqueles que se insurgiram ou rebeldes. Heréticos são hereges, ímpios. Dominicano do seu barrete frígio é convicto como um dominicano extremamente rigoroso. Autos de fé são cerimônias em que se executavam as sentenças do tribunal da Inquisição. Congesto é congestionado, rubro. Confiantes é que confessam. Relapsos é que reincidem em erro. Contumazes são intimados que não se apresentam à justiça. Fictos e confictos são fingidos e dissimulados. Sem samarra é sem eira nem beira. Cria é acreditável. Prodigalizar é esbanjar. Anelos são anseios, aspirações. Esporinhavam-no, excitavam-no. Proficiente, competente. Estiradas, longas. Congregação é conselho de professores de colégio ou faculdade. Arguição, exame oral. Paulo de Kock, romancista francês de 1794 a 1871, muito popular na época. Comandita é sociedade, conluio. Entrar na sua simulação é perceber o seu fingimento. Indecorosa é indecente. Aluguel de uma pena é coisa sem valor. Saímos mal das vinhas, nos tornamos escritores medíocres. Sagacidade é perspicácia, é esperteza. Barafunda é confusão. Insurgentes são rebelados. Trato é espaço. Termo é término. Tasca é taberna. E repinicou significa fez soar. É isso aí, meus queridos amigos. Eu espero que vocês tenham gostado da minha leitura até aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. E falou!